A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um Conexão Arca, né? Glória a Deus. Agora temos um nome no nosso quadro, aqui no nosso canal do YouTube, que é o Conexão Arca. O que vocês acharam do nome, gente? Diz aí no comentário depois. Paz do Senhor, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma noite gravando, né? E eu amei esse nome. Achei que ficou muito nossa cara, muita cara da nossa igreja. Nós soltamos alguns nomes no nosso grupo ali da nossa igreja e esse foi o mais votado. E eu quero que todos aí falem, né, o que achou. Conexão Arca. É isso aí. E vamos conectar muitas almas, conectar muitos testemunhos. E eu creio que vai ser bênção. Eu creio. Gente, olha, a gente vai fazer um bate-papo bem informal aqui com vocês. Essa é a proposta, né? Conexão Arca disso mesmo, da gente gerar essa conexão, da gente ter esse momento de comunhão, ainda que online. Então, tudo que a gente falar aqui, sempre que a gente contar algo, vai ser bem espontâneo. É uma espécie de uma live, né? Isso. A gente está aqui gravando e interagindo com vocês. Então, nós estamos aprendendo também, né? A gente estava aqui agora preparando tudo para fazer. Foi arrumar suporte, quebrou o suporte. Aí vai, e na hora de colocar o celular não vai, e o áudio fica ruim, nem sei se o áudio vai sair 100%, né? Mas é com muito amor no coração a gente está fazendo isso, né? Carinho, né? Então... É isso, é um jeito da gente conversar, da gente vir e trazer um pouco mais da palavra do Senhor. E vamos começar com uma oração. Sim. Vamos fazer uma oração. Eu creio que vai ser bênção. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai Senhor, amado. Senhor, meu Deus, aqui Senhor, estamos, neste Jesus, momento, Pai, estamos aqui mais para uma fazer vez, algo que o Senhor colocou nos nossos corações, Pai. Está essa gravação, e eu te peço, momento, Jesus, Pai, que o Senhor de venha, comunhão Deus, com os nossos irmãos, com os nos nossos capacitar, seguidores. Jesus, falar Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer, Pai. Momento, que vidas Fica venham conosco, ser alcançadas Jesus, lugar, através Pai, do que a gente propagar através desta mídia. E que o Senhor possa alcançar os corações, Pai. O Senhor possa alcançar as vidas, aqueles que estão, Pai, precisando de uma palavra. Que seja, Senhor meu Pai, através de nós. Nós estamos disponíveis, Senhor, para sermos usados pelo Senhor. Amém. Amém. Amém? Pessoal, então, esse primeiro programa, porque até então é o primeiro, né? O primeiro vídeo foi para a gente trazer a novidade. Teste. É um teste, não que esse não esteja sendo, né? Mas a gente quis trazer, né, essa novidade do quadro que a gente estava lançando aqui. Isso. E hoje a gente veio falar sobre o início da Arca da Aliança. O início, a nossa chegada, né? Na Arca da Aliança. A nossa chegada na Arca da Aliança. Não sei nem quanto tempo isso vai levar. A gente vai precisar fazer isso de forma bem rapidinha. Bem rapidinha, porque a gente está com o horário aqui apertado, né? Mas a gente queria contar. Eu sou meio ruim de histórias, de relembrar dessas situações. Se você quiser ir conduzindo, amor, Amém. No começo, aí no que eu lembrar, conseguir comentar, eu comento com o pessoal. Eu falei pro pastor Max que seria muito legal a gente contar um pouquinho da nossa história, de como foi a nossa trajetória, como nós conhecemos a igreja Arca da Aliança. Porque eu creio que da onde veio, que igreja é essa, onde é. Então, nada melhor que o nosso primeiro vídeo falando sobre isso. E eu lembro que foi assim. Nós estávamos afastados, sem ministério, sem igreja. Não tínhamos, eu principalmente, ainda não tinha entendido o que era servir a Deus, o que era estar na presença do Senhor. Então, Deus enviou um pastor na nossa esquina, como numa padaria,
E ali ele ficou pedindo para fazer um culto em casa, para trazer a gente para perto do Senhor. São os pastores, pastor Kleber, missionária Henriette, né? São pessoas, homem e mulher de Deus, a gente guarda com muito carinho no nosso coração, porque eles foram, né, uma chave aí, um instrumento na mão do Senhor naquela época. Até depois, se o pastor Kleber, a missionária Henriette, estiver assistindo isso, eu quero que vocês saibam que vocês foram muito importantes, né? Na nossa trajetória e tudo que vem acontecendo, né? Hoje, através do Ministério Arca da Aliança, vocês fazem parte disso. Amém? E então a gente permitiu esses cultos no nosso lar. Então eu creio foi uma campanha, né? Isso. O pastor pediu para que a gente viesse fazer uma campanha de 3 segundas-feiras. Tá vendo a importância, irmãos, do culto no lar? A importância, né, de uma campanha, de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, né, quando pede um culto no seu lar, né, pede uma ajuda, isso é tremendo. É maravilhoso o agir de Deus nesse tipo de trabalho, né? Então, aí e se você não quer, deixa mesmo assim. Porque na época eu não queria, irmãos. Nós não queríamos. Né, criado, né, eu tenho o tradicional jargão que todo mundo fala, berço evangélico, né? Isso. Eu fui criado no berço evangélico, mas não tinha ainda, né? Na verdade, eu passei uma adolescência também na presença de Deus, mas com 16 para 17 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor eu acho que ainda era muito infantil, né? Por situações que não envolviam o Senhor, não tinha nada a ver com o Senhor. Foi por decisão minha, por meninice, até então era um adolescente, né, cheio de conflitos em casa, no lar, e acabei deixando isso, né, sobressair sobre a minha vida. Eu estava caminhando sozinho na minha família, isso me afetou muito. E em algum momento ali eu tinha um respaldo, tinha os pastores que me acompanhavam, mas cada um tem um processo, né, irmãos, para viver. E eu creio que naquela época esse foi o meu processo para entender o que o Senhor teria na minha vida. Então eu me afastei, 16 para 17, e com 18 anos eu conheci a missionária Tamires. Conheci ela em 2006, esses dias atrás. Eu brinco com ele que se ele não tivesse saído, ele não tinha me resgatado. Não tinha me apresentado esse Jesus. Porque, diferente dele, eu venho de uma família católica, não criada, porém eu falava que eu era católica, porém eu não frequentava missas, eu não estava ali presente. Então era só para falar que eu tinha uma religião, mas eu não estava dentro dessa religião. E quando ele veio conversar comigo, eu falei assim, seja o que Deus quiser, né? Sim. Mas a gente já sabia que tinha algo ali, um propósito. E então passamos por alguns processos lá em 2011. O nascimento do nosso primeiro filho, a gente estava tentando se firmar, né? Só voltando um pouquinho no tempo, irmãos, que a gente está falando aqui, de quando a gente foi para o Ministério Arca da Aliança. Só que isso teve um processo, né? Em 2011, nós estávamos caminhando, tentando se fortalecer na fé, né? E ali, no ano que a gente se casou, o meu filho nasceu, o Davi, mais velho, que hoje completou 13 anos. E ali a Tamires passou por um processo, um livramento muito grande, né? Ela teve pré-eclâmpsia, chegou praticamente morta no hospital. E ali ela e o Davi, meu filho mais velho, passaram 10 dias na UTI, né? Ela na UTI adulta, ele na neonatal. E ali o Senhor operou um milagre. Né? Foi um milagre. Mas que até então a gente não enxergou esse milagre, né? A gente tentou continuar, mas caímos de novo. Né? E isso a gente, né, lembra que eu, por não entender e não conhecer, eu falava para ele assim, não. Ele falava assim, isso foi livramento, o Senhor te livrando. E eu falava, não, a gente tinha que passar por isso. Tinha que acontecer isso na nossa vida. Então, assim,
é isso que eu falo, muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus porque a gente não conhece. E a gente tem medo de conhecer, tem medo de se entregar para fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, e a gente acha que muitas das vezes é mais fácil correr, é mais fácil, me deixa aqui quietinho na minha casa, me deixa aqui quietinho na minha família, no meu canto, eu não quero essa responsabilidade. E ele falando, eu lembrei, né, que o Davi fez aniversário agora, sábado. Então, há 13 anos, nesse exato momento, eu estava em coma, eu estava no hospital, onde os médicos falavam que era só por Deus para eu sair daquele lugar. Sim. Então, eu quero que vocês entendam, nós entendemos que o trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende naquele exato momento, mas depois que passa, a gente vê que ali o cuidado, mesmo a gente não merecendo, mesmo eu não merecendo, não conhecendo verdadeiramente, eu ia ainda, na época a gente ia na Antioquia, sim, que hoje a gente conhece os pastores de lá, né? Samuel, a Silsa. E a gente ia ali, mas eu entrava na igreja e se você me perguntar o que era pregado, eu não sei. Então, a importância de quando você chegar na obra do Senhor, chegar na igreja, é você realmente estar disponível para ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes é pregado, é ensinado, mas eu estava ali dentro, mas de ouvidos, olhos fechado e coração fechado. E quando tudo isso aconteceu, eu falei para ele, isso tinha que acontecer e continuamos na vida que levávamos. Sim. Né? Aí voltamos em 2014. Isso. 2014 para 2015, né? Mais precisamente no começo de 2015, que o Senhor enviou esse pastor, isso, os pastores, né? Pastor Kleber, missionária Henriette. Aí a gente volta agora nessa fase, nessa parte do testemunho. Que foram feitos, né? Esses cultos, essa campanha. Cultos. Isso, foi feito os cultos. Ali eu aceitei a Jesus, eu entendi que eu precisava dele, que a minha família, a minha casa, o meu lar precisava dele, precisava ter o Espírito Santo, Jesus habitando ali, e eu entendi o que era servir a Deus. Eu comecei a falar, eu quero conhecer mais desse Jesus. Mas isso, irmãos, debaixo de muita lágrima, tá? Muita lágrima, que atrás desse celularzinho agora está nosso caçula ali, o Ian, completou 10 anos também, semana passada agora. É uma diferença de 4 dias dele para o irmão mais velho. E ali no comecinho de 2015, o Ian tinha seus 7 para 8 meses. Nós já desconfiávamos assim de algum, né, de um diagnóstico, porque a gente percebeu, a gente já não era pais de primeira viagem, a gente sabia, né, o nosso mais velho, mesmo depois, né, de tudo que aconteceu, ele teve uma evolução normal, né, segurou a cabecinha, engatinhou, e a gente estava percebendo que o Ian era diferente, né, e aquilo foi, na época, afligindo o nosso coração, e tudo aconteceu nessa mesma época, né? Essa campanha, a Tamires aceitando a Jesus verdadeiramente ali, e naquela mesma época a gente recebeu o diagnóstico, né, do Ian. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral, e foi um baque muito grande. A gente tinha acabado de voltar para os caminhos do Senhor. Mas tudo aconteceu, né, nos planos, né, no nosso estava tudo bagunçado. Mas nos planos de Deus estava tudo sendo encaminhado. Porque ali, eu acho que se fosse num momento em que a gente não tivesse firme, a gente não tivesse uma base, né, a gente não sabe como seria. E tudo aconteceu na época que a gente chegou no ministério Arca da Aliança, né? Porque logo após esses 3 cultos, a gente já foi visitar a nossa igreja sede, que até então era a única igreja. Ali no Mantiqueira. Aqui em Pindamonhangaba, no bairro do Mantiqueira.
E logo ali, né, na primeira vez, no primeiro culto que a gente chegou naquela igrejinha pequenininha, numa esquina de rua, de um bairro, no último bairro de Pinda, como o pastor fala, né? E a gente conheceu ali o pastor Jones, a missionária Vanessa, todos os irmãos, pastor Zé Pedro, família, pastor João, saudoso pastor João. E a gente se apaixonou pela igreja, né? Uma igreja simples, de pessoas simples, mas que a gente percebeu ali uma adoração genuína, assim, sabe quando você entra num lugar e você se sente parte daquele lugar? A gente se sentiu, né? Então, os pastores, o pastor Kleber, a missionária Henriette, conduziram, acompanharam a gente ali por um tempo. Só abrindo com parênteses, né? Você estava falando, e Deus me lembrou de como foi para a gente chegar lá no dia. Sim. E o porquê que eu quero falar sobre isso. No dia, nosso carro estragou. A gente ficou sem carro, com 2 crianças. A gente mora ali no Parque das Palmeiras, então para ir até o Mantiqueira era longe. E eu lembro que dentro de casa o Max falou para mim assim: eu não vou. Sim. Aí eu olhei para ele e falei assim: por que você não vai? Ele falou: não quero mais saber disso, não quero saber de igreja, não quero saber. Igreja, machucado, né? sim. Machucado. E por isso que eu quero falar, porque assim, muitas das vezes alguém que esteja assistindo que foi machucado dentro da igreja, quando você quer voltar, é isso que acontece. Vai acontecer tudo quanto é coisa na sua vida para que você não chegue no destino que Deus colocou para você parar. E eu nunca fui uma pessoa determinada. Eu sempre, não briga, né? Mas a nossa discussão, assim, sempre ele fala assim para mim: o que você quer? Não sei. O que você quer? Eu sempre jogo para ele escolher. Mas naquele dia, eu olhei para ele e falei assim: então, troca o Davi para mim, porque o Davi tinha 3 anos só. Eu falei: troca o Davi para mim, eu vou trocar o Ian, eu vou. Ele olhou para minha cara e ele falou: quê? Eu falei: se você não quer ir, eu vou. E assim, eu não entendia, né? Era para ser o contrário. Era para ele querer ir e eu ficar. Porque ele já conhecia, ele tinha muito mais fome e desejo de voltar para a igreja, e eu sempre tirando assim por não conhecer, mas tirando ele, falando que eu não quero saber de igreja, eu não preciso estar na igreja para ser igreja, eu posso adorar a Deus dentro de casa. E naquele momento, eu já com o Espírito Santo dentro de mim falou: não importa o que ele faça, faça você. Sim. A salvação é individual, eu vou tratar. E eu escutei aquilo tão forte dentro de mim, e eu falei para ele, eu lembro que o pastor Kleber chegou na frente de casa com o carro dele, olhou para ele e falou assim: você não vai? Aí ele: não. Aí ele falou de novo: você não vai? Aí ele ficou quieto. Aí ele falou: você não vai? Eu lembro da passagem de Pedro, 3 vezes. Aí ele falou assim: espera um pouquinho, vou trocar de roupa e tô indo. E eu comecei a chorar. E o porquê que eu quero falar? Porque no momento em que a gente chegou ali na igreja, a gente se sentiu abraçado, a gente já se sentiu parte daquele ministério. Então, hoje eu falo para muitas pessoas: se está difícil você chegar até a igreja, vai, porque é ali que o Senhor vai trabalhar e vai fazer na sua vida. Exatamente. E assim foi, irmãos. A gente começou ali a caminhar, né, com os nossos irmãos, e ali se passaram 2015, 9 anos, 8 para 9 anos, né? Ficamos ali pela misericórdia do Senhor, né? Estivemos ali à frente de alguns trabalhos do grupo de louvor, né? Depois com os jovens por algum tempo. Tamires chegou a cuidar também, né, das crianças, adolescentes, os nossos amigos. Ali o Senhor operou grandemente, né? A gente teve a alegria de ter amigos tão próximos. Sim. Nós, né? O irmão Bruno, Tayla, que se aproximaram do Senhor,
porque o Bruno vai ficar bravo de eu falar isso. Mas enquanto a gente estava no mundo, né, afastado, a gente leva uma vida mundana, né? Até então, mas assim, a gente nada demais, mas assim, a gente não fazia, não usava droga, nada disso, mas a gente frequentava bailes, né? Isso daí eu ia com o Bruno e falava, Bruno, a gente precisa voltar para Jesus, o que a gente está fazendo aqui? Ele falava, é mesmo, né, Max? Nossa, esse lugar parece que não é mais para a gente. Já era Deus preparando, né? Para a honra e glória do Senhor. Eles vieram também logo em seguida, quando a gente estava lá. Sim. Chegaram e trouxeram a família toda, vieram os pais, né? Irmão Vitor, irmã Tânia. E ali o Senhor foi fazendo a obra, outros irmãos foram chegando. E a gente ficou muito feliz, né? Ali passamos por muita luta. Nossa, meu Deus. Muitas lutas, porque servir a Deus é isso. Né? Servir a Deus é cruz. Né? O Senhor, ele fala na sua palavra, né? Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, porém tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente sabe que não é fácil, mas ao longo de 9 anos nós estivemos ali, fizemos muitos amigos, né, no ministério, né, pastor Jonas sempre ali ajudando, apoiando, e até que chegamos no ano de 2023, no ano passado. Meu Deus. Né, e após algumas situações e palavras, profecias da parte do Senhor, o Senhor já estava nos preparando, falando que chegaria esse convite. Né? A gente está abreviando bastante. Para não ficar cansativo também. Ficar cansativo para os irmãos que também estão assistindo. Né? Então, assim, lógico, dentro desses 9 anos, daria para fazer coisa um episódio aconteceu. Cada ano. Jesus. Né? Mas a gente quer chegar no contexto da Arca da Aliança, Cidade Nova. Como viemos parar, né? Viemos parar aqui, no Ministério Arca da Aliança, Cidade Nova. Né? Então, quando foi em abril do ano passado, Deus usou uma serva dele para falar que chegaria um convite, né, às nossas mãos, que o Senhor estava entregando uma chave, então a gente não entendia nada. Né? E Deus é tão lindo Deus que a gente serve, que eu falo que Ele conhece muito a gente. Ele conhece a gente e conhece o nosso interior muito mais do que nós mesmos, né? Então, Deus usou uma irmã e desse jeito apontou o dedo na cara do Max e falou assim: ai de você se falar não. Foi tremendo. Nossa. Aí a gente já fica, Jesus, porque Deus ele nos chama. A gente fala, mas você não poderia ter falado não? Poderia. Porém, no momento em que a gente entende o que é servir a Jesus... Já não é a nossa vontade mais, né, irmãos? A vontade já é dele. A vontade dele que rege a nossa vida. Então, ali foi um momento muito... de uma pressão muito grande. Foi. Quando, né, veio essa palavra, quando veio essa profecia. E isso foi em abril, quando foi maio, junho, julho. 3 meses depois... veio, né? Nós passamos por uma situação, eu com o pastor Jonas, estávamos passando em frente a esse ponto aqui onde a gente está hoje, e estava disponível, né? Tinha acabado de sair o antigo inquilino, o pastor Jonas falou, já pensou, varão? Nossa, o Senhor abriu a porta e a gente abriu um trabalho aqui. Eu falei, nossa, pastor, ia ser uma bênção, né? Ia ser uma bênção, mas pensou dele, e você que vai vir para cá. Eu falei, eu não, tá doido, mano. Misericórdia. Eu falei, misericórdia, pastor, nem brinca com isso. Daí eu falei, porque você e tal, não sei o quê. E logo, irmãos, minutos depois, né, chegou uma mensagem do pastor Jair Donizete, lá de Cunha, nosso querido pastor Jair, muito conhecido do ministério, esteve com a gente algumas vezes. A gente tem um carinho muito grande pelo pastor Jair, falando que tinha descido do monte na madrugada anterior, que era já para ele ter mandado mensagem, mas ele mandou justamente naquela hora, falando que o Senhor estava confirmando o desejo do pastor Jonas
de abrir um novo trabalho, que era momento, era tempo de estender as tendas, né? E ali a gente ficou assim, como é que fala? Tipo assim, é surreal. Eu falei, meu Deus, a gente acabou de comentar, a gente ficou em choque. Isso é viver em Jesus. A gente ficou em choque. E ali o pastor falou, então não tem outra opção, é isso. E ali se desenrolou, irmãos, e, né, com o consentimento da igreja, dos irmãos, a gente, e pela misericórdia do Senhor, lógico, a gente foi encaminhado para essa obra, para essa missão, e a gente chegou aqui no bairro Cidade Nova, dia 10 de julho de 2023. E ali em diante foi viver totalmente na provisão do Senhor. A gente completou um ano agora, né? Estamos encerrando o ano do aniversário. 10 de junho, né? 10 de julho. Junho. 10 de junho. 10 de junho. 10 de junho a gente estava vindo para cá. E a gente completou dia 10 agora de junho, o nosso aniversário. Foi o nosso aniversário de um ano. E o Senhor esteve presente em nosso meio. Foi uma festa linda, maravilhosa. E esse último ano foi um ano de muito aprendizado, né, mano? A gente fala que quem chega aqui na Arca da Aliança da Cidade Nova sai sai da zona de conforto. Da zona de conforto. Total. Aqui Ninguém vai ficar desconfortável sozinho. Todo mundo todo mundo faz um pouquinho. Todo mundo vai ficar desconfortável junto com a gente. Porque todos nós estamos aprendendo a ser igreja, né? É uma nova igreja que nasceu, um novo corpo, né? Apesar de estarmos ligados, né, com o nosso ministério, com a nossa sede, mas somos novos pastores de primeira viagem. Né? Muitos irmãos que estão vindo aqui estão sendo líderes de primeira viagem, estão sendo músicos de primeira viagem, estão sendo obreiros de primeira viagem. Então, a gente está aprendendo junto, né? Com a misericórdia do Senhor, sempre buscando sabedoria da parte do Senhor, discernimento. O Senhor, né, está dando essa direção e tem sido uma bênção, irmãos. Assim, o Senhor tem nos surpreendido, né? É por conta disso que a gente se sentiu no coração de iniciar esse trabalho, né, mano? Muitas das vezes as pessoas podem passar a ver ali nosso nome, mas quem é essa igreja? Que igreja é essa? Da onde vieram? Eu falei pro Max, falei assim, a gente precisa contar um pouco da nossa história, porque a gente não foi, como diz, jogado aqui de paraquedas, né? Não sim, simplesmente tem um contexto, isso. Um processo, né? Deus veio preparando a gente, o Max, desde ali dos seus 14, 15 anos, Deus veio preparando ele. A gente passou em lideranças, a gente teve momentos de querer parar, desistir, largar tudo. Então, isso vai acontecer. Só que cada etapa da nossa vida que nós passamos lá na sede, hoje a gente ajuda pessoas que estão passando aqui. Então, nada é em vão, né? Nada é em vão. Às vezes, a gente passa por processos que, no momento, a gente não está entendendo nada. A gente fala, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Né? Mas o Senhor, Ele fala, né? Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E, muitas das vezes, irmãos, a gente passa pelo processo do aprendizado, e o aprendizado, a mudança, o que é novo, ele, na maioria das vezes, ele vai doer, né? Um exemplo básico que a gente sempre fala é quando você começa a se exercitar, né? Nos primeiros treinos ali o corpo dói, tudo dói, o músculo dói. E a nossa vida com Jesus é assim, quando a gente começa algo novo, quando a gente muda o nosso comportamento, como a palavra de Deus fala, né? A mudança de mente, lá em Romanos 12, fala sobre a metanoia. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a nossa forma, e o Senhor traz algo novo, é dolorido, é desconfortável, mas a gente vai amadurecendo, né? A gente tem uma frase que um pregador falou esses dias, me marcou muito, que a maturidade, ela nasce na adversidade, né? A maturidade, ela nasce na adversidade. Então,
tudo que a gente viveu ao longo dos últimos 10 anos quase, né? A gente está caminhando para o 10º ano agora, nos forjou, nos fortaleceu para que a gente estivesse aqui, né? Então, hoje a nossa igreja é uma igreja, eu digo que completou agora o 1º aninho, é um bebê, né? A gente está aprendendo a engatinhar, aprendendo a falar, mas o de repente de Deus, ele levou muito tempo. Às vezes muitas pessoas podem olhar de fora e ver o ministério Arca da Aliança, nossa, mas essa igreja surgiu de repente, da onde surgiu? Nunca ouvi falar, não sei o quê. O de repente de Deus levou muito tempo. Muito tempo. Né? Só que é assim, o Senhor ele vai nos preparando, até o momento que, pum, as coisas começam a acontecer do dia para a noite. Mas ninguém vê o processo, né? Então, a gente queria muito compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, né? E convidar vocês, eu acho que em detalhes, né, amor? Agora é partir para o convite, para que a gente possa estar juntos, para os irmãos conhecerem, para vocês aí conhecerem mais, né, sobre a gente. A gente vai estar trazendo aqui agora os irmãos do nosso ministério, os testemunhos, né? Os irmãos vão estar conhecendo um pouquinho do testemunho de cada um, da história de cada um. A gente quer chamar o pastor Jonas para estar com a gente, contar a história do Ministério Arca da Aliança, né? Como foi fundado o Ministério Arca da Aliança, dos irmãos que estão aqui caminhando com a gente, né? Tem cada testemunho maravilhoso, irmãos, né? Nossa. Tem testemunho do João Paulo, tem testemunho do Bruno, da Tauane, nossa, eu vou falando do Elias, da Luciana, meu Deus, da minha irmã, do Denis, do meu pai, minha mãe. É muito testemunho, a gente vai ter muito conteúdo para contar. Graças a Deus. O Ian está aqui de plateia hoje. Então, assim, e é isso, é começar a trazer agora, né, as pessoas para estarem contando também. A gente deu a nossa visão hoje como pastores, mas trazer os membros para falar, né, sobre... Eu falei que esse Conexão Arca vai ser realmente uma conexão entre nós, nosso ministério, e os nossos membros e vocês aí do outro lado que assistem, né? A gente ultrapassou a marca de 100 vídeos de ministração, mas a gente não quer ficar preso somente à ministração, né? A gente quer trazer o que está por trás das ministrações. Quem são esses irmãos? Quem são essas irmãs? Quem são esses pregadores? Né? Trazer um pouquinho, falar um pouquinho do louvor. A gente está pensando em fazer uma transmissão com um grupo de louvor, até fazer isso ao vivo, né? A gente adorar o Senhor com louvores antigos aí, louvores que a igreja conhece, que a maioria dos irmãos aí tem certeza que conhece. Então, assim, a gente tem várias ideias, mas aos pouquinhos, né? Com o que a gente tem em mãos hoje, né? Até peço paciência para vocês, a gente não está com a melhor iluminação, o melhor microfone, o melhor enquadramento de câmera, mas a gente quer compartilhar, a gente quer falar do amor do Senhor, a gente quer contar, né? A gente quer ter esse momento com vocês, né? Porque os irmãos aí no canal do YouTube são a extensão da nossa igreja, né? A gente já teve ministrações que aqui no corpo, na nave da igreja, tinha talvez 15 pessoas, e aí no canal do YouTube ultrapassou 500, 600, tem a administração da Tamires com 12 mil visualizações. Então é muito poderosa essa arma, essa ferramenta, né, de propagação do evangelho. Então a gente quer usar com sabedoria, né? A gente quer trazer um conteúdo relevante para vocês, que seja bacana. Espero que vocês gostem, né? Deixem para a gente a sugestão de vocês, né, o que vocês querem ver por aqui. Se vocês querem palavra do dia, a gente traz uma palavra, grava um vídeo, né, fala do amor de Deus. Se vocês querem mais louvor, vocês querem testemunho, é bacana a gente ter essa interação com vocês. Né? A gente quer transbordar o que está dentro de nós, né? Sim. Transbordar para vocês isso. Para o Senhor tem feito na nossa vida.
E a Deus é isso, né? É mostrar, às vezes, você aí na sua casa está num dia meio triste, meio desanimado, e trazer essa palavra para você, para falar assim, não desanima, que é difícil, mas não é difícil só para você que está aí, é difícil para todos nós. Mas quando a gente está firme em Jesus, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, mais suave. E eu acho que é isso, né? Hoje. É isso. Acho que deu mais de 40 minutos já. Eu né? acho que sim. Foi bacana. Rendeu o vídeo. Tomara, Deus, que tenha dado certo o áudio. Em nome do Senhor Jesus, né? Pai. E que Deus abençoe você aí do outro lado, né? Que Deus venha estar com você, por onde você estiver. Nós vamos encerrar essa transmissão, esse vídeo, com uma oração. Queria, amor, que você fizesse essa oração, né, direcionada para a gente encerrar. Tá. E logo em seguida a gente se despede, pessoal. Amém. Jesus, obrigado, Pai, por mais uma noite, por mais essa transmissão, Jesus, de estarmos aqui falando do Teu amor. Senhor, que cada um que aqui está, Senhor, ouvindo essa ministração, esses testemunhos, conhecendo um pouquinho de nós, Pai, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, livrar Jesus de todo mal. Senhor, que o Senhor venha acampar anjos na casa de cada um que está agora, Senhor, até este momento conosco. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha transbordar o Teu santo nome, transbordar o Teu amor, dê ânimo, força, Jesus, para essa vida que está aí aflita. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de falar do Teu nome, Senhor, de falar o quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor é maravilhoso para nós, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor se faz presente em nós, o Senhor está, Senhor, fazendo conforme a Tua vontade, Pai. Que não sejamos nós, Senhor, mas sim o Senhor através de nós. Que diminuamos, Senhor, que o Senhor cresça, Pai, e que possamos, Senhor, ganhar vida, Jesus. Que possamos, Senhor, transmitir a Tua palavra, que possamos, Jesus, transbordar o Teu santo nome, Pai. Esteja, Senhor, conosco a cada dia da semana, a cada dia nosso levantar, o nosso sentar, o nosso deitar, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos transmitir a Tua paz, Jesus. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Até pessoal. a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém.